Senhoras e senhores, bom dia. A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, tem a honra de realizar esta audiência pública para a apresentação do projeto de estruturação de iluminação pública, visando a modernização, expansão e a eficientização energética do sistema de iluminação das vias e espaços públicos do município, em parceria com a FUNPAR, Fundação Universidade Federal do Paraná. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor, prefeito de Rio Negro, James Carson Valério, o ilustríssimo senhor, vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, a ilustríssima senhora, vereadora do município de Rio Negro, Isabel Cristina Grosel, e o ilustríssimo senhor, vereador do município de Rio Negro, Ricardo Furquim, e também o ilustríssimo senhor João da Silva Dias, representando a Fundação Universidade Federal do Paraná. Da mesma forma, gostaríamos de agradecer a presença das demais autoridades, entidades representativas, secretários municipais e munícipes que nos acompanham presencialmente e online. Para darmos início, convido para fazer o uso da palavra o ilustríssimo senhor, secretário municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Edson Guenter. Muito bom dia a todos. Minha saudação às pessoas que já foram nominadas. Em nome da Secretaria de Obras, em nome do município de Rio Negro, nós estamos aqui muito satisfeitos em hoje poder apresentar uma ferramenta nova, uma ferramenta inovadora dentro dessa gestão que o município tem apresentado. Essa ferramenta, ela chama-se, é um projeto de parceria público-privada, é uma inovação dentro da Secretaria, dentro da nossa gestão, e que, tenho certeza, uma ferramenta que trará muitos benefícios. Por quê? A exemplo da apresentação desse plano de iluminação pública, muitas outras atividades, através de parceria público-privada, com certeza virão através dessa ferramenta, porque ela facilita, ela traz confiança, ela traz credibilidade e ela traz, principalmente, agilidade em todas as questões que envolvem esses planos. Uma ação que, para a Secretaria de Obras e Habitação, vem suprir muitas dificuldades estruturais. Por quê? Vocês sabem, vocês são conhecedores das dificuldades que nós temos em termos de quantidade de pessoas, ferramentas adequadas e, principalmente, capacidade técnica em alguns assuntos, a exemplo da iluminação pública do município. O quadro de profissionais dentro da Secretaria de Obras, ele é um quadro que atualmente ele é composto principalmente por engenheiros civis, mas não temos, por exemplo, um engenheiro eletricista que componha esse quadro de profissionais dentro da Secretaria de Obras. E essa parceria público-privada, além da tratativa que está sendo feita nesse trabalho de contratação da FUNPAR, com profissionais especialistas nessa área, ela trará para desenvolvimento das atividades e dessas ações que vão ser feitas em relação à iluminação pública, suprirá toda essa necessidade e essa dificuldade que nós temos através da escassez, tanto de pessoas, de fiscalização, quanto de capacidade técnica. Muito bem, a estruturação do projeto de iluminação pública, ela traz, principalmente, ela supre, né, a necessidade de modernização, é uma necessidade premente no município. A iluminação pública é carente de uma modernização, é carente de uma otimização, que isso vai ser conquistado com essa parceria público-privada. Temos também a expansão da rede de iluminação pública, que é uma coisa que tem que ser muito bem tratada e tratada com profissionais capacitados e competentes para isso. E o principal, talvez, de tudo isso, a continuidade na manutenção da estrutura da rede de iluminação pública para os próximos 20 anos. Isso vai dar uma conformidade em todas as questões que vão ser tratadas na iluminação pública, trazendo para o município não apenas essa modernização, mas principalmente, eu acho que é esse o grande fator, ela vai ter
vai estar trazendo a busca da viabilidade econômica, técnica, econômico-financeira e a questão jurídica também, que envolve todos esses assuntos. Então, a parceria público-privada, ela é uma ferramenta que está aí agora a dispor de todos os gestores municipais, e nós estamos apostando que com esse trabalho, com esse início, com essa ação inovadora do município, nós estaremos atendendo os anseios da nossa comunidade e resolvendo os problemas das necessidades da secretaria e do município como um todo. Então, eu vou deixar as questões técnicas para serem apresentadas pelos profissionais da FUNPAR, mas gostaria de destacar, então, que esse trabalho, esse plano de ação que está sendo apresentado à comunidade, que vai ser, durante 30 dias, estará à disposição para questões complementares, quaisquer contribuições que possam vir, além das que já foram elencadas pela FUNPAR, através do trabalho técnico dele, mas esse trabalho vai ser dividido nos 20 anos em 3 etapas. A pré-operacional, que nos próximos 3 meses, modernização e eficientização em 9 meses, e a operação do plano como um todo, que percorrerá, então, esses próximos 20 anos na questão de iluminação pública. Então, em nome da Secretaria de Obras, meu agradecimento à presença de todos, as pessoas que estão nos acompanhando aí através da rede social, que está sendo publicada ao vivo aí, e nós estamos contando aí com a participação de todos e da comunidade também para esse projeto inovador. Ok? Muito obrigado, eu devolvo a palavra. Convidamos para fazer uso da palavra o prefeito de Rio Negro, senhor James Carson Valério. Bom dia a todos e a todas. Pessoal, eu gostaria de bem acolher a todos que estão aqui participando dessa audiência pública. Também cumprimentar aos nossos seguidores da rede online, ao qual também estamos seguindo este momento importante aqui para Rio Negro, e dizer, e complementar o que o nosso secretário de Obras já competentemente explanou, né, no sentido de bem esclarecer a todos que estão interessados neste momento histórico aqui para Rio Negro, onde nós estamos lançando uma parceria, doutora Lidiane, uma parceria público-privada, onde nós tivemos que legislar acerca deste momento, né? Eu me lembro ainda que, quando vice-prefeito, começou a história dessa modalidade de concorrência. E confesso para vocês, eu e o Milton, na época o Milton prefeito, nós ficamos muito apreensivos, né? Porque era uma coisa muito moderna, muito nova, já naquela época. E, não obstante, né, eu e o professor Alessandro, que culminamos na nossa gestão inovadora em promover este ato de concorrência muito moderna, porém já tem um certo espaço de tempo a ser utilizado. Mas aqui no Paraná, vereador Isabel, né, é uma modalidade meio nova ainda. Tanto é que não temos muito histórico deste momento. Mas, como a nossa gestão, Edson Guinter, ela é inovadora, não nos coube outra situação do que enfrentar esta modernidade, do que promover estes ajustes jurídicos, né? E pedir apoio também ao Legislativo, hoje representado pela Isabel e pelo grande amigo Furquim, né? Que estão aqui sendo partícipes e também bem representando, junto com a assessoria jurídica do Felipe ali, né? Esse momento histórico para o nosso município de Rio Negro. Dizer a todos que estão aqui, as entidades, instituições, afins, que possam estar conscientes, e a nossa linha
de servidores possam estar conscientes, né, que através do legislativo e através das representatividades às quais nós tivemos a oportunidade nesse espaço de tempo entre pensar a PPP e hoje apresentar a tal PPP, né, pela FUNPAR, um órgão de renome estadual, com a chancela da Universidade Federal do Paraná, não é? Então, nós estamos aqui com muita seriedade no processo. Não é, Edson, algo de brincadeira, não é algo assim, vamos ver o que vai dar. Não, é algo pensado, é algo planejado, é algo com segurança jurídica e com segurança econômica. E dizer que é o nosso processo ou a nossa metodologia de transformar Rio Negro em cidade LED é algo promissor, principalmente na questão de economicidade, não é? E, além de tudo, de segurança pública. Por quê? Quando o ex-comandante, senhoras e senhores, capitão Eduardo, ele foi transferido para uma cidade lá perto de Londrina, eu não me recordo o nome agora, ele veio se despedir aqui, né, e entrou agora o tenente Born, né, mas o capitão Edward, quando ele saiu daqui, ele veio se despedir aqui da nosso executivo e disse assim, que aquele ato experimental, né, de nós colocarmos LED da Souza Cruz até a ponte Rodrigo Ajacci, a PM, a nossa valorosa PM, surtiu com índices de que pequenos delitos, infrações e coisas, né, corriqueiras que existiam nesta importante via de acesso ao município, que é Plínio Tourinho, Saturnino Linto e Vicente Machado, né? Essa via é 3 nomes, né? Praticamente ficou nula qualquer atividade, né, de meliantes atingirem, às vezes, com um certo grau de gravidade naquele momento. Motivo: o LED que ali foi experienciado. Então, eu acredito, senhoras e senhores aqui presentes, né, e os seguidores nossos via online, que qualquer atividade que possa, infelizmente, determinar que nós possamos ser contra este projeto é algo impensado. Por quê? Comprova-se a economicidade, comprova-se o grau de eficiência na segurança pública, sem fazer nada, apenas a iluminação, com qualidade, com luminosidade que afugenta qualquer ato de delito infracional, ou seja, qualquer ato que possa danificar e indignificar, né, o povo rionegrense. Sabendo ainda que nós temos essa PPP que vai estender, né, para os 4 cantos do município esse ar e essa noção de segurança pública, de bem-estar na iluminação pública e, se fosse fácil, senhoras e senhores, todos já teriam feito. Se fosse fácil, é só trocar, não é só. Esse fator só envolve burocracia, envolve segurança jurídica, envolve questionamentos de qualidade ao qual nós temos esse parecer favorável das enormes e grandes discussões que já tivemos no decorrer disto. Isso foram meses de conversa, foram estudos técnicos, foram estudos modernos. Acredito que hoje a FUNPAR, através do João, né, que veio humildemente e gentilmente e modernamente promover essa discussão e
esclarecimentos de dúvidas com relação à parte técnica, né, à parte jurídica, econômica, enfim. Eu gostaria também de agradecer todo o empenho da nossa equipe de servidores, né, professor Alessandro, que não mediram esforços em promover, né, este congraçamento através da audiência pública, onde, né, foram chamadas todas as entidades, instituições, autoridades, né, concernentes neste momento, não é, que que poderiam estar presentes ou podem também estar presentes via online. Mas com essa situação de que, quando nós fazemos essa PPP, a audiência pública é uma da indicativa de pleno desenvolvimento do ato democrático, de dizer, Rio Negro, povo da cidade do interior, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, certo? Questionamentos terão, tomara que tenham, o João está aqui, né, com muita tranquilidade para expor, né, ou esclarecer, mas que, com segurança jurídica, com segurança econômica, né, que nós podemos fazer, Rio Negro merece isso, e não quero crer que o nosso morador da cidade do interior possa ficar sem esse benefício a promover o bem-estar e, acima de tudo, a qualidade de vida e a mudança de realidade da existência de uma cidade calma, pacata e que está em segundo lugar em desenvolvimento na região da região metropolitana de Curitiba. Então, e isto ainda que nós não tínhamos nem LED, já estamos em segundo. Não tínhamos sistema de rastreamento veicular. Estamos inaugurando também. Essa semana vamos lançar. Isso é modernidade. Isso é legado. Não importa muito o que acontecerá à frente, em anos à frente de Rio Negro. Mas esse legado nós estamos deixando. A nossa gestão está fazendo história. Muito obrigado. Estaremos aqui para qualquer esclarecimento. Para tratarmos do tema desta audiência pública, a Fundação Universidade Federal do Paraná, representada pelo senhor João da Silva Dias, fará a apresentação do projeto em questão. Após a apresentação do projeto, será aberto espaço para perguntas e questionamentos. Então, passamos a palavra ao senhor João da Silva Dias. Bom dia. Prazer estar de volta aqui, cumprindo essa etapa importante, né? Tivemos aqui há pouco tempo entregando o material e agradecer a confiança do prefeito James, do Alessandro, né? O Leandro e o Tiago, que tiveram por várias vezes nos questionando na FUNPAR no passado para ver realmente que informações, que essa PPP poderia trazer para o município, e que nós mesmos tínhamos dúvidas se nós chegaríamos na viabilidade de uma PPP. O que a gente está apresentando aqui hoje, nós iniciamos com uma segurança, porque quando a gente combinou, o prefeito esteve lá com o vice, o Leandro e o Thiago, nós pedimos alguns dados e, antes de começarmos, nós viemos apresentar para mostrar, assim, olha, encontramos uma viabilidade. Tá? Já vou contar a diferença, porque eu acho que isso é interessante para a comunidade, para os vereadores aqui presentes, né? Também ver por que foi tomada essa decisão. Tá? Então, muito bom estar aqui a vereadora Isabel, Furquim, né, o Felipe, porque eu acho que são os representantes da comunidade e que, mais tarde, junto com a prefeitura, ao invés agora de ficarem se questionando se o serviço está ou não bem feito, vai ter alguém e com regras bastante mais rígidas do que o próprio município tem.
Tá? Então, esse é um ponto muito importante. O nível de cobrança que tem em cima de uma empresa dessas é muito grande. Então, a gente só antes de começar diria, uma via principal aqui, uma luminária que deixou de funcionar, vai ter 24 horas para trocar. E 48, no máximo 5 dias. Qual município, que eu até perguntei para o prefeito se ele conhecia algum município no Brasil que conseguiria fazer isso no prazo que a lei cobra de uma concessionária? Nenhum. Né? E o recurso para isso vai ser aumentado? Não. Vai se utilizar o mesmo recurso que hoje é utilizado. E isso é um parâmetro importante até para um órgão de controle, tipo Tribunal de Contas, com o mesmo dinheiro, quais são as opções do município fazer outra ação que não seja uma PPP, qual o resultado que daria? Isso teve que ser feito nessa modelagem. Então, está se chegando a uma PPP, não porque o prefeito, a gente quer, porque realmente tem viabilidade, tem interesse para o município. Né? Isso que a gente vai procurar mostrar aqui hoje. Então, muito obrigado a todos que ajudaram, e eu acho que cabe também, o prefeito elogiou a equipe, e no começo, quando foi para bem na primeira reunião aqui, a gente chama de kickoff, eu quase que implorei para o prefeito uma equipe bem ágil que pudesse acompanhar e não atrasar o projeto. Pois é, a equipe da prefeitura foi a primeira até agora que estava à frente da equipe da FUNPAR. Né? Então, cobraram. Nós, em alguns momentos, tivemos que atrasar, porque também houve mudanças na forma que o Tribunal de Contas pede para apresentar projeto. Então, nós tivemos que acrescentar, adequar a forma de apresentar de todos os dados do material que foi entregue aqui para entregar para o Tribunal de Contas. Né? Então, havia algumas incertezas no início, a gente deu uma pequena arrefecida, falou, vamos, para a gente não ter que voltar e refazer alguma coisa, vamos esperar algumas decisões que estão vindo pela frente. E o que foi entregue já adequado a esses requisitos, mas o que a gente vai estar apresentando hoje também não quer dizer que seja final. Porque alguma empresa, alguma pessoa que esteja nos ouvindo e tenha uma tecnologia, ou venha a ter agora, na sequência, uma tecnologia diferente que não foi contemplado, e isso tiver um impacto no projeto, nós da FUNPAR vamos ter que refazer esse projeto e apresentar de novo. Tá? Porque, às vezes, uma tecnologia muda a composição de custos. E isso é um fator muito importante para esse projeto ficar de pé ou para que ele seja vantajoso em relação à própria prefeitura lançar isso. Então, ao longo dessa exposição, a gente vai tentar responder com mais dados o que é que nós encontramos, como vai ficar, de que forma, qual o custo e quais são os indicadores. Ok? Por favor. São 27 slides. O primeiro deles, então, é a situação que nós pegamos todos os postes aqui de Rio Negro, num total de 5.563 postes, como é que eles estavam distribuídos em tipo de luminárias. Então, pode ver que tem algumas LED ali, né? E aqui o consumo anual de energia. Tá? Então, esse número que está aqui no final, 3.525.203 kWh, é um fator que vai aparecer depois para ser comparado com aquilo que vai ficar com a troca por LED, e vocês vão ver que vai ficar em 58,7% aproximadamente de redução em relação a esse valor. Tá? E mesmo colocando algumas mudanças. Então, esse era o quadro registrado nas concessionárias. Não foi a Secretaria de Obras que pegou e nos passou. Não, assim, foi da Celesc e da Copel. Então, são dados oficiais que as duas empresas utilizam para cobrar do município a energia que é consumida em iluminação. Próximo, por favor. Aí, só uma distribuição para ver, né, aonde estava o maior gasto em vapor de sódio. Então, essas luminárias, elas gastam muita energia, se a gente for comparar, com a LED para colocar a luz no chão. Então, a gente fala, minha família é de Maringá, né, em Maringá tem muitas árvores.
Então, lá, com o tempo, as árvores cresceram, então os postes começaram a iluminar a copa das árvores, e não o piso. Eu mesmo sofri acidente lá por causa disso, né? Andando de bicicleta, correndo, à noite, e caí dentro de um buraco de uma obra do município. Então, talvez por isso que eu estou aqui hoje. Por favor, o próximo. A situação da iluminação de Rio Negro, como foi levantado. Então, inicialmente, as arquitetas urbanistas vieram no município, ficaram alguns dias à noite. Então, a gente aluga um carro, elas ficam aqui andando e monitorando e fazendo medições nos bairros, na periferia e centro. E isso é comparado com o que está no plano diretor. O que está previsto no plano diretor? Então, nós estamos falando, não é de um projeto de troca-lâmpadas. Ah, tinha tantos watts de lâmpada de vapor de sódio, o equivalente a LED. Não. Primeiro, você vê o uso. Qual o real uso? Porque se a prefeitura mudou algum sistema de mobilidade e não houve a mudança da iluminação ao longo do tempo, é um problema. Se ela teve que fazer uma manutenção rápida para resolver um problema sério e só tinha uma luminária porque a prefeitura tem que fazer licitação, né? E vocês imaginam, para uma situação dessa, quantas e quantas licitações seriam necessárias? Nós estamos falando agora de uma empresa que vai ter que assumir e ela se vira como para dar conta do recado dentro dos números. Por favor. Sim, o Lajeado, Fazendinha. Esse projeto foi até a periferia, onde tem poste de iluminação, né? Alguns pontos... Como? Vai ter LED. Todos os postes, e depois vocês vão ver uma... Nós conversamos com o prefeito que, pela escala viária, então a gente começa uma via onde tem um alto trânsito de carros de pessoas, é V1. Depois vai caindo para V2, V3, V4, V5. A V5 é 5 lux. Para vocês terem uma ideia, lux, né, a gente não tem muita relação, mas numa mesa de trabalho, de escritório, ela tem que ter 500 lux em cima da mesa, no local de trabalho, né? E agora vocês imaginam 5 lux. É ruim. E é justamente na periferia onde nós temos uma massa de trabalhadores que vem produzir a riqueza no município. Então, conversando com o prefeito, nós sugerimos levantar esse nível para V4. Então, o prefeito concordou, né? Falou, não, realmente uma situação melhor, e como o prefeito mesmo comentou aqui, segurança, né? E isso foi feito mesmo com esse acréscimo. Então, vocês vejam que a norma, para certas ruas da periferia, se fosse atender única e exclusivamente a norma, seria 5 lux. Foi colocado o dobro, 10. Mesmo com o dobro, ainda ficou vantajoso para o município. Então, não houve perda. Tá? Então, as vantagens são grandes. Metodologia de avaliação urbanística. Então, a gente começou com a arquitetura, que levantou os mapas todos, levantou em loco, fez toda a análise de uso, conversou com os secretários para ver alguns pontos onde havia interesse em uma iluminação diferenciada, que a gente chama até a iluminação cênica, os pontos de destaque, e isso tudo é incorporado. Analisado a mobilidade, as ciclovias, etc., onde tem trânsito de pedestres, etc. Isso tudo é jogado para dentro do projeto, faz uma divisão, e depois, aí sim, que é passado para o engenheiro eletricista. Dentro daquela demanda de uso do espaço público, então, elas fizeram. Depois, passado para a engenharia. A engenharia colocou esse projeto de pé, simulações, tá? Não é olhar uma tabela e ver a conversão, simulado, vários pontos para amostragem, porque a empresa que ganhar, ela vai ter que fazer simulação em todos os pontos. Então, vocês imaginam se te coubesse a prefeitura ter que fazer simulação em todas as ruas e começar, imagina o corpo técnico e o dispêndio que a prefeitura não teria que ter. Porque a prefeitura tem uma série de outras atividades e não somente a iluminação pública. Então, esse foi feito e aqui, como comentei,
a troca de luminária será baseada nos projetos luminotécnicos, tá, que atendam ao uso do local, não é uma simples troca, e com normas. Só que algumas normas, elas dizem o mínimo que você tem que utilizar. Elas não dizem o máximo. Então, qual que é o máximo? É o uso do local, o espaço físico, interesse e o aspecto econômico. Então, levando em consideração o aspecto econômico, nós conseguimos elevar alguns parâmetros de qualidade, aumentar um pouco do gasto de energia, só que como o LED cai bastante, ainda ficou na vantagem. Então, é nesse sentido que vai ter uma série de melhoras para o município. Por favor. Aqui é o que eu comentei para vocês. Ali na primeira coluna à esquerda, tem o sistema viário, né? Classificação, V1, V2, V3, V4, até V5. E a V5 seria 5 lux. Então, essa daí, no município, foi retirada e foi passado para V4, tá? Que, aonde foi feito, deu um ótimo resultado, e aonde foi feito atendendo a norma, que isso aí é norma. Então, se nós fizéssemos assim, o município fizesse, não estava contra a lei, estava de acordo com a norma brasileira. Tá? Só que a gente é uma diferença muito irrisória e que dá para melhorar a vida do pessoal que está localizado nessas situações de V5. Próximo, por favor. Aqui, então, é o sistema, a hierarquia viária, né, que nós encontramos e que nós teríamos que, então, fazer um projeto para atender essa necessidade do município hoje. Prever o crescimento vegetativo, prever que a empresa vai ter que suprir. Existem pontos de escuro, vocês bem mais do que nós sabem aonde que estão esses pontos de escuro, e essa empresa vai ter que resolver o problema do ponto de escuro também, tá? Dentro de requisitos de norma, que é o que a gente está apresentando. A próxima, por favor. Então, aqui, os temas considerados. Hierarquia viária, né? Então, tem a ver com o plano diretor, plano de mobilidade do município, transporte público, mobilidade, ciclovias, área de lazer, equipamentos sociais, porque se são noturnos, então, nesses locais, onde tem esses equipamentos públicos, eles têm uma iluminação diferenciada para facilitar o acesso, né? Atividades comerciais, atividades industriais, locais de interesse turístico e cultural. Então, a iluminação pública é sabido que ela atua em cima da característica. Nós estamos aqui num espaço cuidado pela Secretaria de Cultura, né? Então, justamente, os locais onde existe algum ponto turístico cultural, ele pode ser destacado pela iluminação pública, facilitado o acesso e a identificação. Eixos especiais de cruzamento do município e o que o prefeito comentou, as vulnerabilidades à segurança. Então, além do plano diretor mobilidade, tudo que a gente comentou, chega no momento que o pessoal de segurança pública, eles olham, a gente entrega um mapa e eles vão apontar onde eles têm problema de alto índice de criminalidade. Então, nesses pontos, não é contrariando, né, que a norma, como eu disse, ela estabelece o mínimo. Aí nós vamos e puxamos e colocamos um ponto adequado para que, conforme o prefeito disse, se só uma rua fizeram isso, né, o benefício que já trouxe, nós tivemos em Venceslau Brás, que foi o primeiro projeto que nós fizemos fora da Federal, e o resultado também foi bastante semelhante. Segundo a Polícia Militar, que o pessoal estava indo agora assaltar nos municípios do lado, né? Porque ali a identificação por câmeras não era mais conseguido na justiça dizer que não era o carro ou o indivíduo que tinha promovido aquele crime, tá? Então, a literatura internacional já diz que a segurança é um ponto obtido. Próximo. Então, com a iluminação, agora vocês podem ver em destaque a iluminação principal, como é que ela vai ficar, os eixos que foram demarcados com intensidade maior, e assim vai para todas as localidades. Então, como o prefeito comentou, onde tiver um poste de iluminação pública, ele será atualizado, modernizado. Em alguns locais vão ser acrescentados. E também está previsto, sem necessidade de
de um termo aditivo, alguma coisa do gênero, com a empresa que vencer a licitação, tem um crescimento vegetativo contemplado, e esse crescimento vegetativo, então, foi analisado o plano diretor, como é que é o IBGE, o que está dizendo sobre o município. Pode ter algum crescimento exagerado, em certos momentos, uma grande empresa vir se instalar? Pode. Aí tem as regras já de como o número de pontos e como que são precificados para ser aí acertado com o poder público. Mas foge do corriqueiro. O corriqueiro está contemplado no projeto. Próximo. Os projetos especiais que foram incluídos. Então, projetos especiais, aqueles que precisam de um certo cuidado, dimensionamento e repassar isso via contrato para a empresa que vencer a licitação, que nesses locais, então, vão ter projetos diferenciados e estão dimensionados e previstos no contrato. Né? Porque não é assim, se a Funpar fizesse, olha, tem a praça tal e tal, estão 80 praças, elas devem ser feitas, a modernização delas, conforme a norma. Como é que a empresa vai dimensionar o quanto ela vai precisar de investir para saber se o projeto de Rio Negro é interessante para ela? Já a gente vai chegar nesse ponto. Que não adianta a gente jogar um peso também enorme em cima da empresa e não vir uma empresa, ou se ela vier, logo ela está querendo sair porque não está claro o retorno econômico que ela possa ter. E se esse retorno for muito alto, o Tribunal de Contas não vai gostar e vai vir, não vai deixar passar. Então, nós temos que fazer um valor que a empresa tenha interesse em vir, que seja para ela vantajoso vir aqui para o município, ao invés de deixar no banco e ficar descansando. E não pode ser muito alto, porque daí também é uma evasão de recursos do município em benefício de uma empresa privada. Então, existe um compromisso onde tem que ser encontrado ali esse ponto de equilíbrio. Isso faz parte do projeto. Aqui, a proposta, como vai ficar o município. Então, os mesmos 5.563. Então, quem tiver o trabalho de olhar o projeto que foi entregue, então tem uma planilha lá que mostra, mês a mês, ou melhor dizendo, ano a ano, nesses 20 anos, o quanto de postes estão previstos, aumento de iluminação por ano. Né? Então, do crescimento vegetativo do município. Então, pode ser que um ano não se atinja aquele número, no ano seguinte aumente. Se tem um condomínio aberto, o condomínio vai ter que... O condomínio que for ser instalado, o projeto dele, o município cobre, então, toda a parte de saneamento, calçamento, etc., iluminação, e esse pessoal que fizer o projeto de iluminação vai ter que atender o mesmo padrão que a empresa está sendo cobrada hoje, no processo, que vai ser cobrado no processo de licitação. Uma vez estando pronto, aí é incorporado e a empresa, a concessionária, passa a assumir. Então, de 3.500.000, então veio aqui para 1.455.000, né, de gasto de energia. Então, já viu a economia onde está, né, já direto aqui na energia. Ainda pensando o seguinte, esse dinheiro que nós estamos economizando, essa empresa vai trazer e vai usar a mão de obra local. Vai instalar uma empresa aqui com uma central de controle e operação, especificamente para iluminação, porque, quer dizer, vai ter um investimento que parte disso vai ajudar a pagar esse investimento e já na etapa inicial, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Próxima. Aqui está um resumo. Isso é um fator importante. Então, às vezes, nós já chegamos a fazer projeto que dava 60 e poucos % de economia. Tudo depende do tipo de luminárias, uma série de características do município, e aqui a gente conseguiu um valor muito bom, né? Então, na faixa de 50% ali, a gente já para cima, a gente já vê como uma coisa muito normal de conseguir, mesmo em município que já tem uma certa parte do parque trocado por LED. Então, essa é a situação que se pretende ter já no primeiro ano após a implantação da empresa. Tá? Então, nós estamos falando que a hora que terminar a licitação, emitir a ordem de serviço, assinar o contrato, nos primeiros 12 meses vai ter essa situação aí.
no final dos 12 meses, né? Porque tem um cronograma. Próximo. Aqui tem um resumo arredondado, com arredondamento, só para ter uma ideia, né, os valores mais precisos estão no material. Então, no ano 1, pode ver que ele está separado em duas partes ali no ano 1. Então, a gente começando lá em cima. A arrecadação de COSIP, aproximadamente R$ 280 mil por mês. Tá? Então, o que acontece 280 mil? 130 mais, um pouco mais de 130 mil é gasto com energia. Tá? Sobrando o restante para que o município invista. Então, não é um dinheiro substancial para que o município possa falar assim, eu vou trocar todas as luminárias por LED. Precisaria de meter a mão no bolso, tirar um grande recurso, colocar, e, obviamente, se a prefeitura está tirando do caixa, de alguma a secretaria está saindo, ou de várias. Então, aqui não é o caso, vai ser tirado, no começo, 132 mil para contraprestação. A empresa que entrou vai estar recebendo só 132 mil, tendo que investir milhões e recebendo 132 mil. Já na segunda parte do primeiro ano, essa empresa ela subiu a contraprestação para 187 mil. Só que, olha, a conta de energia que estava lá em 130, já veio para 90. E aqui no segundo ano, a conta de energia ficou em 53 mil. Tá? Então, é de acordo com o cronograma da empresa que está estabelecido no contrato, que ela vai ter que implantar e alterar ao longo dos 9 meses, como o Edson comentou aqui na frente. E ainda tem um saldo, ou seja, o projeto ainda prevê que vai sobrar dinheiro. Do dinheiro que hoje é arrecadado, vai se dar uma iluminação de primeiro mundo e ainda sobrar dinheiro. Tá? Então, onde é que está o milagre da multiplicação dos pães? Né? Então, a gente está falando no investimento, no aporte de 2 milhões e 200, e esse projeto todo é mais de 54 milhões, nos 20 anos. Então, 54 milhões dividido por 20, dividido por 12, tem uma ideia por mês. Próximo, por favor. Aqui é o que o Edson comentou, né, que são as fases. Então, após a empresa entrar, tá, o que ela vai ter que fazer? Os 3 primeiros meses, ela vai ter que vir montar a equipe. Então, geralmente, hoje, vocês têm uma empresa que presta manutenção no município. Geralmente, essas empresas vão trabalhar junto com a concessionária, porque a concessionária, geralmente, ela traz uma expertise de quem sabe trabalhar com PPP e investidores e, às vezes, até fabricantes internacionais de infraestrutura, LEDs, as luminárias, etc. Se juntam esse pessoal e eles vêm para o município e, obviamente, é mais vantajoso usar a mão de obra local. Então, por isso que, geralmente, onde a gente viu, a mão de obra permanece, tá? Não se retira, não é feita substituição, não vale a pena, e valoriza no município, porque essas empresas, geralmente, elas têm o interesse em participar da comunidade e não ser um ente externo. Essa é uma experiência que a gente viu. Após eles instalarem toda a infraestrutura e já estão assumindo a manutenção, acontece a segunda fase, que é a mais importante para os munícipes verem resultado, que é 9 meses, onde começa, primeiro, toda a manutenção. Existe, por regra, por lei, a necessidade de começar a troca em locais onde é V1, porque, teoricamente, é onde é o consumo de energia maior, se a eficiência, se a gente troca primeiro, mais gastador. Né? Então, as V1s. E começa. É claro que, daí, alguns locais da periferia começam em paralelo, porque essa empresa também está colocada no custo, ela vai ter que comprar um caminhão para os postes mais altos, vai ter que comprar uma caminhonete para outros, e alguns carros, umas vans pequenininhas para outras. Então, de acordo com o porte da altura do poste, infraestrutura necessária, ela tem que ser comprado e está previsto no projeto. Né? E essa compra desse material, se ela está usando o caminhão nas V1, as outras ela pode direcionar para a periferia e fazendo algumas outras trocas. E, com isso, não gerando tanto tumulto no trânsito. Então, por isso que, no projeto, tem uma certa liberdade de ajustar
sem ficar colocando a faca na jugular e exigindo alguma coisa que venha prejudicar o município, se for olhar simplesmente a legislação. A fase de operação depois, então, o que é visto em todos os municípios que têm esse tipo de serviço? Cai drasticamente o número de reclamações ou de pontos questionando a luminosidade, pontos apagados, etc., que a gente vai ver na sequência. Próximo, por favor. Uma PPP. Tem um pequeno resumo mais aqui na parte de baixo. Por que uma PPP? Uma PPP ela tem que ser alguma coisa com prazo superior a 5 anos até 35. Abaixo de 5 anos, nós temos as licitações comuns. Então, não precisaria de uma PPP. Só que, a cada 5 anos, a prefeitura se mobilizando, fazendo todo um estudo, como é que está, pagando por esse estudo, e depois, porque ela tem que saber qual o preço que ela vai colocar na licitação. Então, vocês vejam que aquela restrição ali na lei, abaixo de 5 anos, não é PPP, também serve, porque não é econômico. Alguém está ganhando dinheiro por falta de organização. Então, por isso que, a partir de 5 anos, a Baixa sabe que não é viável economicamente. O valor total tem que ser superior a 20 milhões. Se for valor menor, faz por outras técnicas. Comprometimento é 5% da receita líquida, então uma restrição. Obrigatoriedade da correção, ou da criação, melhor, de uma SPE, de uma sociedade de propósito específico, que vai ficar amarrado no município a esse projeto, especificamente estruturada, montada e confeccionada para esse fim. Tá? Próximo, por favor. E uma parte importante das PPPs, né, que são muito famosas na Inglaterra, vocês devem se lembrar lá no passado que a Inglaterra precisava de um investimento muito grande para alavancar o seu desenvolvimento e, obviamente, não tinha dinheiro nos cofres públicos. Então, eles pegaram e começaram a usar as PPPs, que, chamando a iniciativa privada para vir fazer aquilo que ela faz melhor e rápido, só que arranjando uma forma de dar uma questão legal e tem acompanhamento, porque, afinal de contas, muito obrigado, que eu estou... Apesar de ser professor, a gente sempre, quando começa a falar, judia. Então, quando entra essa empresa, como é que o serviço público se relaciona com ela? Então, as questões legais de como fazer essa interface, afinal de contas, está passando um dinheiro público para o lado de lá, qual é a forma que ela tem de ser cobrada, de ser avaliada e de ser acompanhada e podendo ser punida. As regras estão bem claras. Tá? Então, numa PPP, desde que o projeto, todo acompanhamento, ele siga um trâmite. Então, por exemplo, agora, alguma empresa que tenha algum questionamento, alguma ideia diferente que não está contemplado, for ler o material e ver que não está contemplado essa ideia que ela quer implementar e daria um retorno, ela pode questionar, aí nós vamos ter que entrar, avaliar, se for realmente ela está certa. Isso acontece, faz parte do jogo. A gente tem que refazer, ver o orçamento, mudar todos os cálculos e reapresentar de novo, que a gente vai apresentar agora na sequência aqui, os cálculos finais do retorno, que é onde os órgãos de controle também vão atrás e vão acompanhar de perto. Tá? Então, hoje, o pré-enquadramento, análise prévia para avaliar a conveniência. Já passamos essa fase e, como eu disse, até foi uma surpresa o fator como é que estava para nós, porque a gente achou que não ia chegar nisso, então podia ser que a gente chegasse para o prefeito, que era a ideia inicial, e falasse assim, prefeito, o projeto então vai ser modernizado, só que nós vamos fazer o projeto até num nível de detalhamento maior, mas o município vai trocar. Porque não é vantajoso para uma empresa, ela não vai vir para cá. O retorno econômico para ela não é o suficiente. Tá? Pelo custo dela montar uma infraestrutura aqui. Quem olhar os cadernos vai ver que é grana que ela tem que colocar. Então, o projeto tem que pagar. Se ele não paga, elas não vêm. Tá? Então, essa parte nós fizemos logo no início, porque geralmente podia ser que há poucos meses agora a gente chegasse, prefeito,
deu errado. Não tem viabilidade, nós vamos ter que dar um passo atrás e fazer e o município assumir. Tá? Então, reduzindo o risco em cima, viemos para o projeto de modelagem. O projeto de modelagem que nós entregamos recentemente, acho que é mais de um mês atrás, mais ou menos, né? Então, esse projeto de modelagem confirmou, e é os números que a gente está mostrando aqui hoje. Tá? E agora, a gente parte, primeira ação para chegar na licitação e ter uma concessionária, então, é essa audiência pública, depois tem edital, tem o processo licitatório, aonde também a FUNPAR vai acompanhar e dar suporte ao município, e, havendo o vencedor, também apoiando o município e a empresa vencedora nas primeiras negociações para que o que dá, o que não dá. Então, a gente coloca o nosso pessoal para apoiar ambos os lados para que o casamento comece bem. Né? Lá na frente, a gente não sabe, mas, pelo menos, o começo, a gente tem que começar muito bem e colocar esse carro para andar e bem. Próximo, por favor. Aqui, como a gente vê, como é que vai ficar? O cidadão, ele paga a contribuição para a iluminação pública, e isso vai para a concessionária que arrecada, e depois ela devolve para o município esse recurso, que o município tem que daí pagar a energia e pagar todas as obras de infraestrutura de troca. Né? Então, com a SPE, que vai ser criada no caso da PPP, então esse fundo vai ficar vinculado à SPE. Só que esse dinheiro só é liberado no mensal de acordo com a liberação da prefeitura do fiscal, né? Se a empresa cumpriu com aquilo que está previsto. Tá? Então, já vocês vão ver que ainda na jogada, não está aqui, tem um elemento-chave que chama verificador independente. Por que a FUNPAR a gente preferiu ficar no começo da negociação do vencedor, né, já contrato assinado, está naquela fase de 3 meses, porque eles têm que vir apresentar para a prefeitura, mais ou menos uma sessão como essa, eles vão apresentar todo o planejamento deles. Tá? Então, agora detalhado para a tecnologia que eles vão utilizar. No nosso projeto, a gente tenta chegar a custos, definir até um certo nível para a gente ter certeza do custo, mas a empresa sabe o que ela vai utilizar. Então, na hora que chegar nesse ponto, e com simulado tudo, então ela vem apresentar o cronograma de implantação. Aí, esse cronograma então é debatido, vamos iniciar. Então, quando inicia, é que vai ser contratado, depois de um certo número de meses, vai ser contratado o verificador independente. A prefeitura vai selecionar um profissional, tá, de engenharia que saiba fazer, que tenha currículo para ser o verificador independente, e quem vai pagar já está nos custos da empresa concessionária. Ela paga para ser fiscalizada. É quase como o auditor independente numa empresa. Ele é pago e ele vem se reportar para o conselho como é que a empresa está indo, no relatório. Então, da mesma forma, esse verificador independente, ele é uma excelente alternativa que está previsto, porque ele é técnico, ele vai olhar tudo que está no contrato, ele vai sair com os medidores na rua, tá? Por mais que ele seja de São Paulo, de algum local, ele vai sair medindo. Ao final, geralmente 2 anos, ele tem que verificar todos os postes do município, do projeto. Então, nesse relatório, a cada 3 meses, ele mostra, se a empresa não está cumprindo pelo contrato, então tem redutores que vai tirar dinheiro dela, para não receber aquele valor que estava ali. E depois, 220 mil que vocês viram, normal. Então, aí ela vai sofrer. Só que se ela tiver, além disso ainda, os pontos dela estiver levando a um valor muito ruim, aí ela é penalizada mais ainda, podendo até perder a concessão. Próximo. Então, aqui, um resumo do projeto. Vocês estão aqui no cantinho aqui, né? Deixa eu ficar do lado de cá também para ficar mais fácil acompanhar. Mas os números que estão ali são os importantes, tá? E vocês daí que estão aqui mais nesse lado estão prejudicados. Mas vamos lá. É um projeto de 20 anos, né?
Esses dados, até porque não tenho consideração da deflação, né, a inflação na depreciação, resultado, lucro real, a parte do custo do dinheiro ali, 11,52%, e a TIR do projeto, 11,59%. É aquilo que eu estava comentando. A TIR, a taxa interna de retorno do projeto, é um parâmetro importante para o município e para a empresa interessada. Se esse valor ficar muito baixo, a empresa prefere deixar o dinheiro no banco rendendo. Se ele ficar muito alto, né, bom, a concorrência ia começar a baixar também. Tá? E por isso que, geralmente, quando se faz modelagem, a gente tenta encontrar um ponto de equilíbrio em relação ao que o mercado está pagando para as empresas investirem no mercado financeiro e não ficar muito alto para que o órgão de controle não venha questionar e barrar o processo. Então, a gente, na época, até quando nós fizemos, acho que, se não me engano, foi 12% quando a gente apresentou, e fez uma simulação, e a gente achou que, na fase dos 12%, daria um retorno e ficou viável o projeto, lá naquela fase inicial que a gente veio aqui. E, realmente, a gente viu que chegou nesse patamar. O payback, 6,8 anos para recuperar, valor do contrato, 54 milhões e 74 mil, nesses 20 anos. Tá? Então, esse valor total. Tá? Depois, os investimentos que vão ser realizados, os impostos que essa empresa vai pagar. Né? Então, são fatores que essa empresa estaria vindo para o município, fazendo investimento, principalmente na fase inicial, muito grande, e ainda contribuindo com os impostos. Né? E se o município tivesse fazendo tudo isso, primeiro que ele não teria esse dinheiro para jogar tudo no ponto zero inicial, primeiro ano, ele estaria diluindo em relação a uma PPP. Então, esse é um fator de comparação na hora de mostrar se a PPP é viável ou não. Se a PPP não desse uma economia para o município em relação ao método da prefeitura assumir, ela não seria aceita, até porque o órgão de controle viria questionar o município e nós. Tá? Então, em relação à prefeitura fazendo, no material, quem tiver interesse, vocês vão ver que, nesse tempo, aí dá uma economia para o município de 2 milhões e 200 mil. Né? Em relação à PPP, vai gerar uma economia. Então, vocês imaginam que o cara está investindo milhões no primeiro ano e está tendo menos de 200 mil por mês de retorno, pagando. Tá? Então, o tempo que ele vai levar para isso. Então, você está pagando o investimento com a economia, com o projeto bem feito. Se essa empresa, alguém me perguntou hoje, não sei se foi o Edson, se fosse, e se surgir uma tecnologia mais interessante na frente? Como é que fica? Ao contrário de uma licitação que eu vou fazer aquilo que eu ganhei para fazer e tenho que fazer bem feito, porque senão as penalidades vêm, na PPP tem a possibilidade dele vir com inovações e gerar mais economia do que o que foi colocado. Então, com isso, ele vem repactuar com o município e falar assim, olha, eu estou gerando uma economia maior. Vamos, aí lá no contrato tem formas de você, então, as boas iniciativas que vierem para ajudar a melhoria do município, tá, ela pode ser colocada. E no 13º ano desses 20, todo o parque de iluminação é novamente trocado por luminárias zero. Então, não é somente uma troca e depois vai. Todo o parque tem que ser trocado no 13º ano. E isso é mais um fator que o verificador independente vai verificar, comprovar e avisar o município que pode pagar porque foi feito. Pode passar, por favor? Fases do projeto. Aprovação de lei municipal para permitir, né? Então, é a primeira parte que a equipe da FUNPAR geralmente entra, o jurídico, né? Então, uma parte são as arquitetas que vêm para o município e o jurídico analisando a legislação e vendo o que o município precisa atualizar para permitir ser viável uma PPP.
Decreto, ata de aprovação do projeto já foi feito, encaminhamento do projeto ao Tribunal de Contas, que agora olha ali, 2023, essa mudança. Então, por isso que nós estamos alguns meses aqui atrasados em relação ao nosso cronograma, aguardando algumas definições do próprio Tribunal de Contas. A audiência pública estamos realizando hoje, consulta edital. Próximo. Uma vez, então, na licitação, concorrência, como é que a empresa vai participar? Menor proposta de contraprestação mensal. Então, vocês viram lá, vamos pegar o normal, 220 mil por mês. A empresa vai oferecer um desconto sobre aquele valor. Aquela que tiver a melhor condição, né, em relação à redução do valor da contraprestação, é aquela que vai vencer, obviamente, tendo todos os outros documentos e comprovações que se mostram necessários, porque não é um simples projeto. Você obriga a empresa a ter seguros, uma série de características, ela tem que pagar para ter toda uma questão bancária que seja garantidora dela. Então, a empresa ela tem uma série de responsabilidades que ela deve cumprir para ela estar apta a assinar o contrato com o município. Não é porque venceu, depois começa toda a etapa de comprovação. Né? Então, é só, carta de avaliação da proposta por instituição financeira. O que a gente está vendo hoje, e o BRDE, por exemplo, é um parceiro da FUNPAR, então, e por que nós buscamos isso? Tem BRDE, tem Caixa Econômica, vários financiadores. Por ser uma empresa privada, eles têm um interesse muito grande, daí os próprios bancos privados financiam. Os bancos públicos, eles têm a vantagem, quando financiam uma prefeitura, se a prefeitura não paga, eles vão lá e seguram o dinheiro, né? Já o banco privado não tem essa possibilidade, então eles preferem financiar diretamente a empresa. Então, um projeto como esse de vocês, o BRDE, ele já é um que está esperando, olha, se a empresa quiser e tiver apta, nós queremos financiar. Então, quer dizer que o município, essa proposta também já entra com um parceiro, ele pode buscar outros parceiros, é uma liberdade dele, mas já tem também um garantidor do financiamento. Próximo. Resultados a serem obtidos. Aqui é mais que a gente está falando para a comunidade, para os munícipes. Porque, beleza, mas a iluminação está aí, vai continuar sendo oferecida. Tá, e daí? O que melhorou para mim? Então, uso dos recursos já existentes. Ninguém está falando em cobrar mais, é usar o recurso que já existe de uma outra forma. Essa que é a grande jogada, a grande parte interessante e que ainda poderá sobrar dinheiro no município, e se o município decidir ainda reduzir lá na frente a taxa, a contribuição. Não é taxa, né? É proibido falar taxa. Tá, é uma contribuição. A modernização ela vai existir em 100%, como o prefeito fez questão de frisar, e até na periferia, onde houver um poste, vai ser trocado. Tá? E esse poste não será somente trocado, mas terá, onde aqui está, telegestão. Já a gente conversa. Então, modernização, otimização da iluminação pública ao uso do local, conforme plano diretor, mobilidade, segurança, etc. Então, esse é outro fator e a gente chama muita atenção. De novo, repetindo, não é um projeto de troca-lâmpada. Tá? É muito mais que isso, porque primeiro é considerado o uso do local, do espaço. Depois é colocado as normas em cima. Iluminação especial, onde foi contemplado no projeto. Expansão da rede conforme a necessidade. Aí foi levado em consideração o crescimento vegetativo do município. Né? Então, o que ele está crescendo ao longo do tempo já está contabilizado no retorno da empresa. Então, se tiver dentro desses parâmetros com uma certa variação ali para mais ou para menos, nem o município pede um reequilíbrio e nem a empresa. Os dois vão se acertando ao longo e ter uma contabilidade de pontos, que dá uma liberdade de trabalho menos burocrático. Legal, certo, transparente e sem muita burocracia, que é um ponto importante.
Correção dos pontos escuros, que impactariam num aumento, colocação de postes, readequação, ou às vezes readequação de postes em certos pontos de esquina, etc., onde tem pontos escuros. Então, estão contemplados no projeto. O que vem a ser essa telegestão? Essa telegestão, a luminária, hoje, ela está ao mesmo preço, uma luminária sem telegestão, sem a interface, né, o soquete, e uma luminária que permita a telegestão, mas sem o módulo. O módulo parece um cocurucozinho, né, que nem o da fotocélula. Tá? Ele vai em cima, e o que ele faz? Ele monitora, você pode dimerizar as luminárias, algumas luminárias que permitem isso. Ele pode até, no caso, quando tem iluminação cênica, cor, então você pode mandar um comando pela central e atualizar, mudar a cor e a intensidade lá no local. Você pode ligar e desligar e também contabilizar a energia efetiva que aquela luminária está consumindo. Como é que hoje a Copel e a Celesc cobram do município a energia? Ela pega e multiplica a potência, né, em watts daquela luminária vezes 11 horas e 26 minutos, que está numa tabela, né, da ANEEL do município de Rio Negro, que para Rio Negro, para cada município do Brasil inteiro. É uma tabela enorme, anexo 1. Está lá, Rio Negro, lá na frente, 11 horas e 26 minutos. Então, multiplica aquele número de horas vezes a potência, eu tenho watt-hora, energia. Multiplico por 30,4 dias, né, que é a média do ano, para um mês, aí eu tenho do ano. Se é do mês, então, só multipliquei por 30,4, aliás, 30,4 é um mês. E aquilo multiplicado pelo custo da energia iluminação pública, aí é o que é descontado da COSIP que vem para o município. Essa que é a conta. Com essa possibilidade de telegestão, a lei de 2021, ela permite que, ao invés de você pagar por 11 horas e 26, você pague realmente pela energia real consumida. Ninguém está fazendo isso ainda. Tá? Aqui já tem uma previsão, e a telegestão ela vai permitir o principal para o município hoje, para o munícipe. A luminária queimou. Na hora vai aparecer nessa central que está aqui embaixo, no último ponto, central de controle e operação. Aparece lá que a luminária X em tal local, latitude e longitude dela, que foi feito um levantamento por drone aqui em Rio Negro, aonde foi localizado cada poste com erro 3 centímetros, menor que 3 centímetros. Então, a empresa vai saber onde é a luminária e ela vai trocar e já começou a contar o tempo dela. Se esse tempo ficar longo, vai aparecer para a prefeitura, o verificador independente vai ter no relatório, porque essa central de operação vai ter um espelho na prefeitura. Então, a prefeitura poderá acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo. Tá? Então, a Secretaria de Obras, ao invés de ser cobrada, que tem que ir lá fazer, agora vai ficar assistindo na sessão da tarde uma tela onde vai ter lá tudo o que está acontecendo no município para vocês cobrarem indicadores da empresa vencedora. E é esse tempo que ela tem lá 24 horas, 48, 5 dias, dependendo da via. Tá? Próximo. Aumento da qualidade, a iluminância, como eu disse, a gente conta no chão, né? Não é em cima da copa da árvore, é no chão. Então, no chão, e tem um outro parâmetro pela norma, que é uniformidade. Então, aquele zebramento, né, que tem com postes, ou então, quando usa uma luminária, que ela tem um foco muito bem definido e local, aqui fica bem claro, mas entre esse ponto e a próxima, fica um ponto de escuro. Esse parâmetro uniformidade está descrito, é a norma, e está descrito no contrato, que são os 2 principais parâmetros que a empresa vencedora vai ter que correr atrás. E o verificador independente também são os 2 principais pontos. E se isso está, o nível de instalação está conforme o cronograma dos 20 anos. Então, quem olhar lá no material entregue, tem ano a ano qual é a previsão de troca, novos pontos por ano. Geração de empregos diretos e indiretos, né? Então, vai haver isso.
inclusão do município num rol de municípios com gestão focada no desenvolvimento sustentável, né? Já está, e agora ele, com 100%, e 100%, muitos têm 100% luminária LED, mas não 100% telegestão. Aqui é 100% telegestão. Então, geralmente, para reduzir custos, colocam só a parte central, então a periferia ainda fica dependendo do morador ligar e, aqui na minha rua não está queimado. Então, o que vai acontecer? Vai cair drasticamente o número de pessoas ligando para reclamar da iluminação, porque a central de controle vai aparecer na hora que aconteceu, né? E começa lá registrado o log. Então, esse focado no desenvolvimento sustentável devido ao meio ambiente, que é o próximo, e, conforme está nos relatórios, nós temos vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU estão sendo contemplados nesse projeto. Acho que é em torno de 5, 6 objetivos dos 17. Né? E é um fator importante para o município também conseguir financiamentos a um custo menor, porque vários recursos estão vindo para o Paraná Cidade, BRDE, etc., vêm de fora e eles estão exigindo que o município tenha programas voltados para as ODS. Então, é mais um fator que vem a colaborar com vocês. Próximo. Bom, o que a gente espera da FUNPAR, né, e como acadêmico, né, eu sou professor também da Federal, do Departamento de Engenharia Elétrica, a gente quer acompanhar e ver realmente que o projeto teve sucesso e o retorno dele. Nós estamos fazendo uma proposta para uma empresa concessionária para fazer um levantamento do qual o retorno socioeconômico de uma PPP. Não existe esse levantamento. Então, a gente quer, inclusive, tipo um IBGE, e levantar em campo, no município inteiro, qual que foi realmente o resultado que trouxe para a economia, para a questão social, para o sentimento do morador. Então, esses parâmetros não estão claros na literatura. O que está claro é o que a gente mostrou. É a economia, é aqueles parâmetros econômicos que estão lá no começo, a questão de segurança, que é muito já vista, e os detalhes que, conforme já comentei. A literatura internacional é bem clara que é o retorno, isso é normal. Mas esse outro é muito qualitativo e muita gente falando, mas pouca gente dizendo o quanto houve. É isso que a gente está querendo agora. Então, por isso que a gente tem um interesse realmente em acompanhar e ver para onde vai e que vocês tenham muito sucesso nesse projeto. A gente vai junto com vocês até vocês contratarem o verificador independente. Próximo. Então, obrigado e fico à disposição. Então, fica o espaço aberto para os questionamentos e perguntas, né? E salientando as pessoas que estão acompanhando via internet, que também possam fazer seus questionamentos e perguntas através do canal oficial da Prefeitura. Presencialmente, então, iniciam-se os questionamentos e perguntas. Meu bom dia a todos, então. Realmente é um desafio, né? Um projeto inovador, amplo, né? Que vem trazer aí muita novidade. Acho que é âmbito de estado até, né? Não sei se já existem outras cidades no Paraná que já investiram em parcerias públicos-privadas na iluminação pública, né? Mas é realmente um desafio a ser conquistado. O que mais me chama a atenção é que está garantido que não vai haver um aumento das despesas que o município tem, né, com os contratos que são mantidos até hoje, né, que são contratos de 60 meses, né, de 5 em 5 anos, é obrigado pela lei de licitações fazer essa renovação. Isso, às vezes, traz alguma vantagem, às vezes também nem sempre, mas a economia que vai se ter, então, e a questão de sustentabilidade, né? A questão de preocupação aí com o meio ambiente, natureza. Então, é um projeto muito amplo, ele vai trazer muitas coisas. E, principalmente, a inovação, a melhoria do serviço, a segurança pública.
ele é tão bom que até a gente fica preocupada, né? Então, de tanta coisa boa que ele vai trazer, dá esse receio. Mas se tem essa segurança jurídica, econômica, financeira, né? Uma empresa como a Funpar, por trás de todo o projeto, porque o que nós vimos aqui, então, pelo que eu entendi, é que a Funpar, né, foi contratada pelo município para desenvolver o projeto para, após ser licitado, implementado, então, por uma terceira empresa que vai buscar o serviço. A maior preocupação de grandes projetos e de terceirizações sempre está na fiscalização, né? Porque um projeto dessa envergadura, uma obra, qualquer que seja, um contrato que o município venha a fazer, a dificuldade está na fiscalização. Então, a gente sabe que o município tem um corpo de servidores muito competente, que eu quero parabenizar os colegas pelo que eu sei que tiveram que fazer um trabalho prévio para poder subsidiar a Funpar, né? O senhor mesmo já elogiou, dizendo de que foram atendidos todos os questionamentos e a equipe de servidores foi muito ágil. Eu fico muito orgulhosa, porque já fiz parte dessa equipe, e vejo que ela continua fazendo jus ao trabalho do servidor, que tem compromisso, né, com o município. Então, meus parabéns aí a todos os servidores que estiveram nesse projeto. Está ali o meu colega Daniel, que sempre esteve ligado à iluminação pública, né? Eu acredito que deva ter contribuído bastante para isso, e toda a equipe da secretaria. Então, eu fico, né, a minha questão realmente está na fiscalização, para que isso tudo aconteça e dê certo. Vejo que tem dentro do próprio contrato essa figura desse, não lembro o nome do técnico, do verificador independente, que, apesar de ser pago com recursos da própria empresa, isso parece meio antagônico, né? Mas, enfim, vamos confiar. E, na minha questão como vereadora, a minha função aqui, geralmente, é acompanhar e fiscalizar as ações do município. Quero crer que vou conseguir, então, acompanhar esse projeto e me proponho, né, a estar junto aí para que também possa verificar essas condições. Parabéns, então, João. Né? Foi muito bem explanado, muito bem colocado. Parabéns à administração por mais esse ato de inovação, e realmente a gente precisa disso, né? Não é muito fácil tomar essas decisões, mas elas têm que ser tomadas, né, para um bem maior. São 20 anos, parece muito, mas daqui a pouco passou, né? Daqui a pouco já foi. Então, parece muito, mas não é. De 5 em 5 anos uma licitação, então vamos ter uma agora para os próximos 20 anos. E eu acho que é pensar grande, né, que vai trazer a diferença aí para Rio Negro. Muito obrigada. Meus parabéns. Posso só complementar um fator importante? Como vai ter o verificador independente, até é interessante, por exemplo, que, em alguns períodos, eles apresentem o relatório para a Câmara de vereadores o que está sendo, porque, na verdade, vocês da Câmara, junto com a Secretaria de Obras, vão estar fiscalizando a empresa, né? Então, acho que isso dá transparência, e nós colocamos alguns detalhezinhos ali que a gente quer que a empresa dê transparência onde cada ponto está sendo, quando está sendo, o que era, quando vai ser trocado e vai ser trocado para o quê. Então, se alguém lá entender, pode ir lá tirar uma foto e conferir se aquele tipo de lâmpada realmente está de acordo com o que está lá no site, quando ele clica no poste que fica em frente à casa dele. Tá? Então, a transparência nesse ponto é muito importante. O verificador, o salário dele já está previsto no contrato, o valor que ele vai receber, então a empresa só vai pagar, né? E se não pagar, ainda gera problemas para a própria empresa, e ele vai atuar junto com a prefeitura. Então, ele é o cara da prefeitura que está lá dentro olhando. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Então, assim, antes do encerramento final para o nosso prefeito, gostaria de destacar 3 pontos. Pela fala da vereadora Isabel, a questão do verificador independente está esclarecida, porém com um detalhe. A empresa que vai pagar, ela vai fazer uma lista tríplice de 3 profissionais indicados que se proponham a realizar esse trabalho,
e a prefeitura vai escolher dessa lista tríplice qual aquela que ela pretende que seja a pessoa contratada. Isso é muito importante até para evitar futuros transtornos, ok? E outra questão com relação à contratação do serviço da FUNPAR, a prefeitura nesse momento contratou, foram feitos esses pagamentos durante as etapas ali, e esse investimento, esse pagamento do trabalho da elaboração desse trabalho aí, a empresa ganhadora do processo licitatório, ela devolve para o município o valor integral do valor da contratação da FUNPAR. Até para deixar esclarecida essa questão, eu acho que é bom deixar destacar. Ok, senhoras e senhores, muito obrigado, então, pela... temos alguma pergunta via online? Não? Não temos nenhuma? Mais uma questão? Ok, então, mais um respaldo. Além da qualificação técnica do profissional para ele se habilitar a ocupar esse cargo, vai ter uma certificação de acompanhamento do bom trabalho desenvolvido por ele aí para que possa, durante todo esse período, e pode mudar, o certificador pode mudar durante 20 anos, né? Ok? Então, mais uma questão? Ok, então todo esse trabalho que foi disponibilizado pela FUNPAR, toda essa apresentação de hoje, inclusive a vereadora Isabel Priu, isso tudo vai estar... Ela está gravada na página oficial da Prefeitura no Facebook, então, de repente, se vocês quiserem ir lá consultar, tirar dúvidas, ela permanecerá. Ok. Então, nada mais havendo a tratar, eu gostaria de novamente agradecer a todas as pessoas que participaram desse envolvimento, desde o trabalho com os gestores, um agradecimento especial à Secretaria de Finanças, à assessoria jurídica, na pessoa da doutora Lidiane e do doutor Leandro, que desde o início desse trabalho nos trouxeram confiança jurídica para que a gente pudesse trazer para o município uma inovação, mas uma inovação com segurança, com credibilidade, com economicidade, enfim, tudo aquilo que está dentro dos compromissos da gestão, e nós, como secretário, enquanto secretário, e todos os secretários aqui, procurando dar respaldo aos nossos gestores. Então, obrigado pela participação de todos os envolvidos, quer sejam da Secretaria de Obras, que tiveram trabalho de campo, que foram desenvolvidos, quanto das outras Secretarias de Finanças e Jurídico. Obrigado pela participação, pelo compromisso, pelo comprometimento. Já foi feito destaque, né, que o trabalho foi até aquém daquele esperado pela FUNPAR, porque nós tínhamos que, em vez de ficar dando resposta, nós estávamos questionando a FUNPAR antecipadamente. Isso foi muito bom, demonstrou esse comprometimento de todos aí. Não vou citar nomes, porque a gente acaba pecando aí, mas aqueles que realmente vestiram a camisa, sabem que vestiram, e é esse o reconhecimento que nós fazemos nesse momento. Muito obrigado, e eu passo a palavra para o professor James fazer o encerramento. João, eu gostaria de parabenizar o senhor, em nome da FUNPAR, né, essa chancela muito importante para nós, da Federal do Paraná, que muito nos alegra e muito nos envaidece, né? Federal é federal. Então, eu gostaria de também cumprimentar a todos que estão presentes, aos internautas que nos acompanharam, e esta grande notícia da Lu, dizendo que está gravado tudo que foi comentado aqui, para maiores, né, explanações, realizações, enfim, e questionamentos. Eu gostaria de agradecer a minha turma, que questionou bastante a FUNPAR, o João, a delicadeza e a singeleza da FUNPAR em sempre nos acompanhar e, né, providencialmente nos oferecer os esclarecimentos. Uma das pessoas, acredito, João, que foi uma das pessoas mais chatas, mas aquele chato que é bom, o chato que vai à frente, o chato que não deixa nada passar. O meu menino Iago ali, que eu colocava, quando a FUNPAR dizia, ó, falta isso, isso, isso e aquilo. Aí eu jogava para o Iago, né? Iago, me ajude nisso.
E o Iago, daí, né, em conformidade com os demais servidores, com a anuência do nosso secretário de obras, né, com o apoio do Tiago. Tiago, você que é da Finanças e é alemão, o que você achou dessa explanação? Só um pouquinho. Gente, lá do online, o Tiago, se o Tiago aprovar, é bom, viu? O Tiago, ele é alemão, ele é conhecido como o chato nosso aqui da mão segura, né? Assim, ó, né? Ó, né? E ele nos deu um apoio muito bom. Tiago. Verificando, né, todo o trabalho que a gente tem feito aí com a FUNPAR desde o início, a nossa preocupação era essa, né, que ficasse de pé esse projeto, que ficasse uma situação que o município tivesse vantagem, que o morador tenha vantagem sem nenhum aporte adicional, e a nossa questão da fiscalização, né, realmente a gente tem tinha esse medo, né, a gente poderia fazer como outros municípios fazem, como a gente iniciou aqui, fazer a troca, mas seria, né, o nosso medo era fazer essa troca de lâmpada por lâmpada, né, sem ter essa expertise, e quanto tempo demoraria para a gente fazer esse processo que com a PPP se mostrou aí que é viável financeiramente, né? Então, fica aberta aí a consulta pública para todos que tenham algum tipo de dúvida, de contribuição, né, até para aprimorar o projeto, se for o caso, e para esclarecer, tirar dúvidas aí que as pessoas tenham. E a gente visualiza que isso vai trazer, além de todas as questões, a questão de bem-estar social, a questão até de investimentos, né, onde assim, uma cidade mais segura acaba atraindo empresários e comércio para o município. Então, a gente visualiza como financeiramente sustentável e economicamente, né, e socialmente produtivo para o município. Certinho. Aprovado, então, Alemão? Aprovado. Então, eu gostaria... Professor Alessandro, nós que fizemos parte dessa gestão, eu gostaria que o senhor também registrasse a sua finalização aí sobre o projeto e sobre este importante ato que estamos fazendo aqui historicamente. Meu bom dia a todos, agradecimentos já foram feitos e foram muito justos, João. E comentávamos ali, professor, eu tenho uma opinião muito particular sobre cidade inteligente, sobre projeto inteligente, João. E esse é uma comprovação disso. Porque ele chega a todos os cidadãos de Rio Negro. Ele vai ser do mais humilde, naquela determinada zona que o próprio plano diretor já disse onde ele mora, mas ele vai chegar também à indústria, ele vai chegar ao temático. Isso transforma realmente a vida das pessoas. Isso é um significado, né, próprio inteligente. Né? E o que me deixou muito feliz, professor, é a rapidez das ações. Vão acontecer, o projeto acontece rapidamente, a resolução de um possível problema acontece rapidamente. Né? Nós brincávamos ali que hoje é assim, ou liga aqui na prefeitura a pessoa, ou pede para a gente, tem uma lâmpada queimada lá. A gente pega o celular, manda um recado, a pessoa manda o recado para quem tem que fazer, né, Daniel? É mais ou menos assim. Só aí já demorou um tanto. Né? Então, grande satisfação hoje. Hoje é um dia, professor James, ao qual marca-se realmente a gestão, né, num novo rumo mesmo do município de Rio Negro. Muito feliz, né, a todos que nos ouvem, nos assistem, e aos presentes aqui. Parabéns, eu sei que isso foi feito a muitas mãos, professor, muitas mãos mesmo. Né, a referência aqui é a Câmara de Vereadores, ao qual também teve que se deparar com algo novo, né, uma legislação permitindo o quê? Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Ao nosso jurídico, que já foi, eu vi o trabalho de vocês e sei todos da secretaria. Então, hoje, professor, sim, um dia que comprova Rio Negro é uma cidade realmente movida por um grande projeto. Muito obrigado. Valeu, exatamente. Então, João, para finalizar, né, o nosso encontro aqui, que eu ainda teimo em dizer que é histórico, né, porque onde pautar as questões relacionadas ao desenvolvimento, à questão de modernidade, à questão de inovação,
pode contar com o Rio Negro. Rio Negro segue esses caminhos. Infelizmente, tivemos um ano de pandemia que nos atrasou. Mas nesse 1 ano e meio, nós demonstramos o quão o nosso servidor está apto e fechou com a gestão inovadora, porque tem alguns, né, João, que às vezes puxam para trás, puxam o freio de mão. A nossa turma aqui é inovadora. E eu gosto muito de dizer que o professor James se orgulha dessa turma, né? Não causou empecilhos, trabalhou firme com propósitos, assim também como vamos ser pioneiros numa questão de criar uma legislação, uma lei autorizativa que vai para a Câmara agora, para nós também, de modo pioneira, ou de modo através do pioneirismo, né, ou assim de uma modernidade sem igual, nós vamos promover um financiamento através da Fomento Paraná com 2 anos de carência, né, para construir uma escola modular pioneira no Paraná. Então isso é show, e a nossa Câmara Municipal nos apoia muito nisto. Isto quer dizer um trabalho conjunto, servidor, Câmara, né, Legislativo, Executivo, o povo nos direcionando, nos apoiando, e isto dá uma celeridade ao qual o Rio Negro precisa mostrar, precisa estar integrado no modernismo e dizer que Rio Negro segue a grandes passos para ser um prenúncio de uma cidade inteligente com 33 mil habitantes. Dizendo ainda que esses dias, João, eu estive numa reunião para nos preparar para termos agora a indicação da velocidade internet 5G, né? E vou precisar também da Câmara Municipal para leis autorizativas, né, para que a gente, quando a Anatel determinar Rio Negro vai ser escolhido, se tiver toda a legislação, o nosso problema Lidiane, a segurança jurídica para isso. Porque o investimento, ele tem. Agora, precisa ter segurança jurídica. E a Câmara nunca nos impede disso. E isto faz com que Rio Negro siga a passos largos, como agora, no projeto Rio Negro Cidade LED, através de uma empresa Fumpar, moderna, né, dentro de um âmbito de segurança jurídica e econômica, propor um projeto inovador e que, com certeza, os investimentos serão bem-vindos com economicidade para todos. Muito obrigado. Estamos encerrando, então, a audiência pública, né, indicativa diante da legislação pertinente para a parceria público-privado, né, uma ação pioneira na região, no estado do Paraná e, com certeza, para Rio Negro, um dia histórico. Muito obrigado, senhoras e senhores.